Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre necrose pancreática, uma situação que não é tão comum, mas que gera muita dúvida na cabeça dos cirurgiões que estão atendendo esses pacientes. Antes de a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, não esquece de dar o seu like aqui no nosso vídeo e também aproveita para clicar no sininho e começar a seguir nossos vídeos aqui para você não perder nenhuma das novidades que a gente apresenta aqui para vocês. E é importante a gente falar primeiro qual que é a importância desse tema. Puxa, necrose pancreática é uma situação extremamente grave, muito complexa, que às vezes a gente enfrenta na prática, principalmente em pacientes que estão com pancreatite aguda. Então, pancreatite aguda é uma doença muito frequente, mas a grande maioria desses pacientes vão ter uma pancreatite que a gente considera como leve, e isso é chamado como leve pelos critérios de Atlanta. As pancreatites agudas podem ser leve, moderadamente grave ou grave. E a presença da necrose pancreática automaticamente faz com que a pancreatite seja considerada ou moderadamente grave ou grave. Necrose pancreática aparece em torno de 20% dos pacientes. E se a gente for considerar só a necrose sem outros sinais de gravidade, esses números podem ser um pouquinho maiores em alguns trabalhos que têm publicados na literatura. E o que faz um paciente com pancreatite aguda ter de fato necrose pancreática? Qual que é a fisiopatologia disso? Isso é muito estudado na literatura, mas a gente não tem uma resposta muito concreta a respeito disso ainda. O que a gente sabe é que 10 a 20% dos pacientes vão ter necrose pancreática. O que a gente não sabe é por que esses pacientes de fato desenvolvem necrose pancreática. Quando o paciente tem pancreatite aguda, ele vai ter ali uma inflamação do pâncreas, liberação de enzimas, e essas enzimas vão causar um processo inflamatório exacerbado naquela região, e isso acaba levando à necrose pancreática. Pelo menos é isso que a gente considera, é isso que se acredita. Agora, com certeza existem vários fatores, até genéticos, de predisposição, que estão associados com isso, com o desenvolvimento de necrose pancreática, inclusive de pancreatite aguda grave em pacientes que têm pancreatite aguda, coisa que alguns pacientes têm, outros não. Fatores não só genéticos e de predisposição, mas quem sabe também fatores, por exemplo, obesidade. Isso pode estar associado com quadros de maior gravidade. E qual que é a implicação do paciente ter necrose pancreática? Bom, tem duas principais. A primeira é do ponto de vista de prognóstico. Então, a gente sabe que os pacientes que têm necrose pancreática por pancreatite aguda, eles têm um desfecho pior. Do ponto de vista de evolução intra-hospitalar, esses pacientes vão ter mais complicações, mais mortalidade. Além disso, a necrose pancreática é o principal fator associado à complicação mais temida da pancreatite aguda grave com necrose, que é a infecção do tecido necrótico. Quando a gente tem infecção da necrose pancreática, esse quadro clínico que já era grave torna-se muito grave. E a gente vai ter que tomar medidas adicionais para fazer o tratamento desses pacientes. A presença da infecção da necrose pancreática é um dos fatores de pior prognóstico. Como é que eu faço para descobrir se o meu paciente tem necrose pancreática? Primeira coisa é que, se a gente for analisar a evolução dos pacientes com pancreatite aguda, a gente consegue perceber uma diferença muito clara entre os pacientes que têm pancreatite aguda leve, que vão melhorar em 24 a 48 horas, e os pacientes que têm pancreatite aguda moderadamente grave ou grave, que não melhoram em tão pouco tempo, e eles persistem com um quadro mais arrastado, às vezes por semanas. Uma vez que você suspeita que esse paciente não tem pancreatite aguda leve e está em uma das outras duas categorias, o melhor exame, ou pelo menos o exame inicial que você vai fazer, é a tomografia. Raio-X e ultrassom não são tão bons para fazer esse tipo de diagnóstico. Porém, a tomografia é o exame que está mais disponível para você poder analisar se o paciente tem pâncreas com necrose. Estudos sugerem que a ressonância magnética talvez tenha uma capacidade diagnóstica um pouquinho melhor do que a tomografia para fazer esse diagnóstico. Entretanto, é muito mais difícil você conseguir fazer ressonância magnética nessa situação. Então, a tomografia com contraste endovenoso acaba sendo o melhor exame. E qual que é o tratamento de um paciente que tem necrose pancreática? Olha, vou contar uma história para vocês. Por muito tempo,
as pessoas consideravam que pacientes que tinham necrose pancreática precisavam ser submetidos a um procedimento de necrosectomia, ou seja, a ressecção daquele tecido necrótico. Isso tradicionalmente era feito por laparotomia. Então o paciente era submetido a uma cirurgia aberta, convencional, para ressecção daquele segmento. O problema é que essa é uma cirurgia extremamente mórbida. Os pacientes tinham uma evolução muito ruim no pós-operatório. Então isso começou a fazer com que as pessoas reconsiderassem essa indicação de necrosectomia nessa situação. Hoje em dia a gente sabe que pacientes com necrose pancreática, principalmente numa fase mais inicial, a gente não deve fazer nada. E se a gente mexe nessa necrose pancreática numa situação aguda, esse desfecho acaba sendo pior mesmo. Então, a ideia é mexer na necrose pancreática apenas depois de pelo menos um mês. Então, a grande maioria das vezes, a gente vai tratar esses pacientes de forma conservadora. Vai dar suporte nutricional, vai ficar monitorizando para ver se não desenvolve infecção. E a gente deixa essa necrose pancreática se instalar, ficar mais madura. E num segundo momento, num acompanhamento às vezes até ambulatorial, a gente pensa se precisa fazer algum procedimento mesmo ou se aquela necrose pancreática, o paciente vai ficar assintomático, inclusive vai reduzir a necrose pancreática de forma espontânea. O grande problema é quando essa necrose pancreática de fato infecta, como eu falei para vocês anteriormente. Nessa situação a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa intervir. De novo, em vez de fazer uma cirurgia, uma laparotomia exploradora, por exemplo, para fazer a ressecção desse tecido que está necrosado e infectado, hoje em dia o mais adequado é usar uma estratégia que é chamada de Step-Up Approach. E essa estratégia foi publicada num trabalho bem famoso no New England Journal of Medicine. E a partir desse trabalho a gente percebeu que fazer o Step-Up Approach faz com que os pacientes tenham um desfecho melhor ao longo do tempo. Eles têm menos complicações associadas ao tratamento. O Step-Up Approach nada mais é do que você começar o tratamento de forma minimamente invasiva, tentando resolver esse problema por etapas, e essas etapas são cada vez mais invasivas, para você ver se consegue fazer o tratamento adequado sem uma intervenção tão invasiva assim. Então a gente começa com antibióticos e drenagem, vai subindo a escadinha, fazendo procedimentos mais invasivos, até por exemplo uma retroperitoneoscopia para desbridamento, ou mesmo uma laparotomia exploradora para fazer o tratamento e o desbridamento desse tecido infectado. Pessoal, foi isso. Esse foi o nosso vídeo sobre necrose pancreática da pancreatite aguda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like e também seguir o nosso canal aqui no YouTube para que vocês não percam nenhuma das principais informações a respeito de atualizações da cirurgia. Fica um abraço aí para vocês, até o próximo vídeo.